Fala aí, galera do primeiro ano do ensino médio, como é que estão vocês? Espero que tanto vocês como seus familiares estejam bem e guardados pela mão do nosso Deus Altíssimo. Hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma semana de estudos com vocês. É a segunda semana do ciclo 2, do segundo bimestre. E eu espero que vocês estejam conseguindo, acompanhar as aulas e assistindo essas aulas para poder realmente compreender melhor a matéria. Então, galera, além de assistir a videoaula, mais uma vez eu incentivo vocês a assistirem as videoaulas. Infelizmente, alguns não estão assistindo as videoaulas, mas eu peço e incentivo vocês a assistirem, porque elas estão sendo certamente uma ajuda para aqueles que estão assistindo as videoaulas, não só no aprendizado, mas também depois para fazer a sua produção acadêmica. Tá legal, galera? Então, assistam a videoaula. Depois de assistir a videoaula, vocês podem fazer a leitura das páginas 33 a 40 do caderno 2, capítulo 2 também, do nosso material didático. E por último, nessa semana aí, os exercícios da página 42 e 43. Na quinta-feira eu vou postar, então, as correções dos exercícios que eu estou pedindo para vocês. Então, essa semana eu quero dar continuidade com vocês, estudando sobre esse capítulo 2, que é a Alta Idade Média Oriental, falando da outra civilização que temos nesse capítulo. Nós estudamos da civilização bizantina, e agora vamos hoje falar um pouquinho a respeito da civilização árabe, a cultura árabe. Então é muito interessante, bastante atrativa para muitas pessoas, e sempre quando a gente fala em civilização árabe, as pessoas infelizmente acabam pelo estereótipo do árabe, achando que é terrorismo, radicais, religiosos, homem-bombas e assim por diante. Mas quem estudou aí conosco lá na escola desde o 7º ano, nós já falamos sobre isso, tiramos esse estereótipo, mostrando que na verdade a civilização árabe ela é muito mais rica do que esses extremistas religiosos que ainda existem, infelizmente, dentro da cultura árabe, como também de diversas outras culturas. Não é só deles, mas também existem outros radicais religiosos em diversas culturas, inclusive dentro do próprio cristianismo, tá bom? Então a gente vai falar então sobre esses dois principais tópicos aí, a cultura árabe e o islamismo, dentro desta lição de hoje. Elas muitas vezes são tidas como sinônimas, mas não são, tá bom? A gente vai ver justamente isso hoje. Bom, a civilização árabe-muçulmana, ela é muito rica, como eu havia falado para vocês, e ela pode ser dividida aí em dois períodos, o período chamado de pré-islâmico e o período pós-islamismo, ou o período islâmico, assim retratado como período islâmico. A Arábia, nos tempos antes do islamismo, ela realmente tinha muitas tribos, e essas tribos elas não eram unificadas, eram tribos que cada uma possuía o seu tipo de governo, a sua religião, e constantemente elas acabavam se enfrentando por causa de brigas tanto políticas como até religiosas que aconteciam dentro dessa região que é a Península Arábica. Bom, essa unidade, por não haver essa unidade, e essas tribos às vezes elas eram consideradas inimigas umas das outras e tinham diversos problemas de relacionamento. Mas elas não eram iguais, possuíam realmente as suas diversidades. Por exemplo, nós temos tribos no centro da Arábia, na região central da Arábia, aqui, eu citei ali as regiões onde tinham povos mais beduínos. Os povos beduínos, eles eram nômades e seminômades. Na região das costas, tanto do Mar Vermelho como também aqui do Oceano Índico e do Golfo Pérsico, são regiões onde existiam terras mais férteis, e nessas regiões as pessoas eram mais sedentárias, ficavam realmente mais fixos nessa região aqui e praticavam a atividade comercial como sua principal atividade de vida. Inclusive tem nessa parte o Iêmen, que é chamado de Arábia Feliz, justamente por causa das terras férteis nessa região até os dias atuais. Bom, gente, então mas de uma forma geral, esses povos eles eram caracterizados por serem nômades,
né, grande parte, 80% da Península Arábica é desértica, então a maior parte das pessoas elas eram realmente nômades. Na religião deles, eles eram uma religião, usavam-se de uma religião é, politeísta, né, onde acreditavam em diversos deuses, e no plano comercial eles tinham basicamente, especialmente a atividade comercial de trocas e de venda de produtos e de serem intermediários entre os produtos que vinham do Oriente para o Ocidente como suas principais atividades comerciais. Bom, então a gente vai falando um pouquinho a respeito deles aqui dentro deste capítulo. Hoje, o mundo islâmico, né, o islamismo, ele é a religião que mais tem crescido no mundo, né? E esse mapa mostra justamente, olha só a dominação desse grupo. Eles hoje já passaram de um bilhão de adeptos dessa religião chamada islamismo. Mas o islamismo não corresponde ao total da civilização árabe. Existem grupos árabes que eles não são islâmicos e também você pode encontrar o contrário. Né? Você vai encontrar pessoas que são islâmicas que não são árabes na sua etnia. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, fazendo essa distinção. Bom, então os grupos sedentários que viviam na região, quanto também os seminômades, eles tinham forma de organização social bem semelhantes. Os membros eles eram unidos por laço de sangue, ou seja, por pertencerem à mesma família. E quase não havia realmente diferença social entre eles, havendo uma boa igualdade social entre eles, e a chefia dessas tribos estava sob a mão do sheik, ou sheik, né? Você pode ver ali que era eleito pela comunidade e ele exercia um poder tanto religioso como também político dentro desta comunidade. E normalmente ele era assistido, né, era ajudado por um conselho de indivíduos mais velhos, os anciãos das tribos. Né? Em relação à religião, como eu havia falado para vocês, os árabes eles eram, boa parte deles, politeístas, adorando deuses ou espíritos representados pela natureza em diversas localidades, tinham realmente, né, a sua adoração, especialmente a diversos deuses, tá bom? Então, a Kaaba, que você vê ali no fundo, era um centro de adoração do culto árabe, que é essa pedra negra que vocês estão vendo ali no fundo, né, na região chamada de Hejaz, onde hoje se localiza, perdão, a cidade de Meca. Era o principal centro religioso da Arábia, né, até desde o século VI. Aí você vê essa Kaaba, que é provavelmente um meteorito, é um cubo onde foi forjado e colocado ali como centro do culto, um santuário que até hoje é muito visitado, que foi aproveitado pelos islâmicos depois como a casa do próprio Maomé. Essa pedra negra, a Kaaba, ela teria sido enviada, de acordo com a tradição, pelo anjo Gabriel, e aí você, na verdade, antes da criação do islamismo, ela representava todas as divindades árabes no passado. Depois que o islamismo veio, a Kaaba ela vai se transformar no centro de adoração apenas. Ela não tem poderes mágicos para os islâmicos, mas sim é apenas um centro de adoração para os árabes. O comércio, gente, é exercido por eles, era um comércio de troca desde especiarias, como também outros materiais como tecidos. Eles foram intermediários de trazer muitos utensílios que vieram, invenções que vieram do Oriente para o Ocidente, como a pólvora, entre outros, bússola, por exemplo, também, né, que vieram do Oriente, especialmente da China, e vão vir para o Ocidente e pelo intermediário desses homens aí da região da Arábia. Mas o comércio na região era dominado por uma tribo, a tribo Quraishita, né? Essa família Quraishita é que dominava a parte comercial dentro da Arábia pré-islâmica. Só que nós temos então agora a fundação do islamismo. O islamismo veio para trazer uma unificação aos árabes. Eles tinham problemas, como eu disse para vocês, de unidade, tanto política como também religiosa, e o islamismo é que vai trazer essa unidade política e religiosa para os árabes de uma forma geral. A respeito da história do fundador dessa religião,
o nosso amigo Maomé. Então, muitos pouco se sabe a respeito dele, mas as informações mais coerentes que nós temos a respeito dele é que ele ficou órfão logo cedo, né? Foi criado desde os 7 anos de idade pelo seu tio, e o seu tio ele era pastor e também vendedor de camelos. E com isso, Maomé ele teve contato com diversas outras áreas, regiões, como por exemplo a Palestina, a Mesopotâmia, entre outros, que teve assim contato com religiões monoteístas. A região onde ele morava, que era a região de Meca, nós falamos anteriormente, então havia adoração politeísta. Mas nesse contato com esses novos grupos, Maomé tem então conhecimentos a respeito da Bíblia, conhecimentos a respeito de outras religiões, como o judaísmo, que eram também monoteístas. E isso fascinou Maomé. Maomé, desde o princípio, ficou fascinado com essa ideia da religião, sendo uma religião monoteísta. Aos 25 anos de idade, ele vai se casar com uma rica viúva chamada Khadija. E ele passa, então, a exercer mais tempo para suas meditações pessoais e também buscar realmente uma religiosidade maior. Numa dessas suas meditações, ele vai ter uma caverna, dizem a tradição, e nessa caverna ele tem um contato com este anjo Gabriel, que vocês veem na imagem aí. Essa é uma imagem que vocês veem, uma representação, né, rara, lá do Irã, né? E são poucas as representações que você vai encontrar físicas de Maomé, porque isso é proibido pela religião muçulmana. Eles não aceitam de maneira nenhuma a reprodução física de Maomé ou de outras pessoas importantes dentro do islamismo. E essa é uma das poucas que você tem dessas imagens aí. Maomé, então, diz ter esse contato com o anjo Gabriel, que vai lhe revelar diversos versos, são mais de 3.000 versos, e esses versos começam com o mais conhecido deles, né, que é só há um Deus, e esse Deus é Alá, e Maomé, o seu profeta, que faz parte do credo ou da declaração de fé principal do islamismo. Bom, então ele inicialmente fica com certo receio de falar dessa visão que teve, mas sua esposa e seu irmão ali acabou incentivando ele a continuar proclamando essa nova religião, que era uma religião monoteísta. Então Maomé se acredita ser divinamente comissionado para começar essa nova religião monoteísta, e ele começa a pregar essa religião. Então é chamada de muçulmana, que vem de muslim, que significa aquele que crê, ou seja, crente, né? Então, para você ter ideia, tem até o mesmo nome, né, de crente. E islâmica significa, vem do Islã, que significa submissão à vontade de Deus, né? Então essa é a religião islâmica ou muçulmana que nós conhecemos, que por muito tempo também foi chamada de religião maometana. Eles defendem a afirmação de que Deus é o único Deus, o nome dele é Alá, né? E também é o mesmo Deus do patriarca Abraão, certo? E as ideias básicas do islamismo, elas refletem dos primitivos cultos árabes, do judaísmo e do cristianismo, acabam se refletindo nesses cultos, uma mistura desses cultos, mas especialmente é enfatizada a crença monoteísta. E você vai ver no próximo slide ali que o profeta Maomé, né, ele condena a idolatria da Kaaba e passa a exercer 5 preceitos principais, dos quais todos os muçulmanos deveriam executar, né? Como eu havia falado para vocês, aí vocês veem aí que é uma miniatura iraniana feita em 1307, e é uma das poucas ilustrações que Maomé é apresentado aí com o rosto descoberto, porque eles não aceitam isto mesmo, né? Uma curiosidade, se vocês lembram que aquele ataque ao jornal francês em Paris, alguns anos atrás, aí, foi justamente motivado porque um caricaturista do jornal acabou representando Maomé de forma humana, né? Então eles não aceitaram isso, os radicais invadiram o jornal e mataram diversas pessoas naquele momento, tá? Aí outro que eu falo para vocês a respeito dos 5 preceitos, são esses 5 preceitos principais, o que são chamados 5 colunas muçulmanas, aonde você tem ali, né? A primeira dela é o credo, né, que é crer em Alá como o único Deus e Maomé como sendo seu único profeta. A segunda coluna é
o caminho da generosidade, ou seja, da prática das esmolas, de dar esmolas para as pessoas. A terceira coluna é a oração, onde eles oram 5 vezes, sempre voltados para Meca, para o Oriente, certo? Sempre pensando olhado para o Oriente. E respeitam o jejum no mês do Ramadã, que é o chamado jejum do mês de Ramadã, ok, gente? Tem o quinto preceito, que é a peregrinação para ir a Meca pelo menos uma vez na vida, quando se você tiver condições. Essa é assim chamada de a peregrinação. Então são esses os 5 principais preceitos da religião muçulmana. Eles se encontram, né, esses preceitos, no livro sagrado deles, que é o Alcorão, ou Corão, assim chamado de Corão, né, que significa leitura ou recitação, é o significado da palavra lá. Dentro do Alcorão, além desses preceitos, também tem indicações lá de proibições, por exemplo, de comer carne de porco, bebidas, de ingerir bebidas alcoólicas, drogas, entre outras coisas, práticas de jogos de azar que eles não aceitam, né? A prática da poligamia é permitida pelo Alcorão, tá bom? E também a própria adoção do trabalho escravo, tá bom? E a prática também do roubo é punida severamente nas comunidades árabes, e isso vem do próprio Alcorão, tá certo, gente? Bom, as pregações de Maomé, elas inicialmente não foram muito bem aceitas. Ele começa pregando lá em Meca, e os próprios sacerdotes da Kaaba acabam realmente são oposição de Maomé. E Maomé é obrigado a fugir de Meca, senão ele morreria. E essa fuga de Meca para Medina, ela é chamada, né, de Hégira, né? Medina vai ser esse nome da cidade que antigamente se chamava de Iatreb. E ela vai receber o nome de Medina após a chegada de Maomé na região e a boa aceitação dos ensinos de Maomé na região. E ela vai mudar o nome para Medina, que significa cidade do profeta. Ali ele se reorganiza e volta para Meca em 630 e conquista a cidade, estabelecendo a Kaaba como centro do seu culto, do culto do islamismo. 2 anos após, apenas, depois de voltar a Meca, Maomé acaba morrendo. Bom, aí você vê o Império Islâmico, gente, dá uma olhadinha na grandiosidade desse Império Muçulmano. Maomé, ele foi responsável pela unificação política e religiosa dos árabes. E após a sua morte, né, os seus representantes organizaram os califados, que eram monarquias teocráticas, onde o líder ele era líder tanto religioso como também político. E esses califas empreenderam a maior expansão, talvez assim a maior expansão territorial que nós vimos até hoje dentro da humanidade. Alguns acreditam, né? Os mais rápidos, talvez, não tão maior, mas sim mais rápida conquista na humanidade. Vocês notem que eles vão conquistar parte do norte, toda a parte norte da África, a Península Arábica, a boa parte do Oriente Médio, indo até, gente, próximo à Índia, a região da Índia, né? E também entraram dentro da Europa. Então conquistaram boa parte da Europa. E isso nós vemos realmente uma conquista territorial rápida. Até o ano 750 aproximadamente depois de Cristo, eles conquistaram esta região rapidamente, tá bom, gente? Então essa foi uma grande expansão territorial árabe na região ali, criando o que nós conhecemos pela civilização islâmica. Alguns dizem, mas por que conseguiram ir tão rápido assim? Primeiro, por causa da própria fragmentação que estava a Europa, entre outras regiões, a fraqueza dos povos na região fizeram com que eles, mais organizados, conseguissem conquistá-los. E também pela divulgação da crença da jihad, né, que é um preceito religioso entre eles, na crença da Guerra Santa. E essa jihad fez com que muitos desses adeptos partissem com mais avidez e conseguissem conquistar boa parte do mundo naquela época ali. Bom, na cultura árabe, é interessante se falar aqui para vocês que nós temos diversas contribuições. Nós temos a contribuição, por exemplo, da arquitetura, com a construção de mesquitas e os arabescos, até hoje muito requisitados e amados por diversas pessoas. Na astronomia, além de um mapeamento de constelações, eles também começaram a identificar diversos corpos celestes.
A literatura, além do próprio Alcorão, da Suna, temos também as Mil e Uma Noites, que é um grande conto épico que existe dentro da civilização árabe, onde você vai encontrar ali as histórias como, por exemplo, Ali Baba e os 40 Ladrões, Simba, o Marujo, Simba, temos também o Aladim, várias dessas histórias ali criadas pela princesa para assim apaziguar a ira do seu marido, para assim não morrer depois a cada noite, contando essas histórias por mil noites, para assim não morrer no dia seguinte, tá bom? Nós temos também na matemática, trigonometria, geometria, tá aí ocupados, vocês que gostam de matemática ou não gostam de matemática, né? Ocupados foram os árabes, tá bom? Eles criaram a trigonometria, a geometria, a álgebra, então são criações dos nossos amigos árabes. Na medicina, eles realmente ampliaram muito, gente, a questão de novos tratamentos, eles criaram hospitais com divisões em alas de especialidades, então foram tratamentos inovadores para aquela época, na questão da medicina. Na química, o álcool foi inventado por eles, né? O desenvolvimento da alquimia vem justamente dos nossos amigos árabes. Bom, em relação à economia, nós já falamos para vocês, eles eram comerciantes e esse comércio fez com que eles fossem importantes intermediários dentro da região, trazendo produtos que vinham do Oriente perdão, para o Ocidente e sendo intermediários importantes na difusão da cultura e também da economia dos povos que vinham do Oriente para o Ocidente. Bom, por último, gente, nós vemos aqui que há um declínio e a queda do Império, e esse declínio da queda do Império se vem por divisões políticas entre as assim chamadas perdão, dinastias, como a dinastia Abássida, entre outras, que acabam fragmentando o Império. E por último, nós temos uma divisão que vem especialmente por causa da questão religiosa. Após a morte de Maomé, houve uma divisão entre eles, aqueles que acreditavam que eram os sunitas, e tínhamos os xiitas. Os xiitas, eles acreditavam que o seu líder deveria ser Ali, o genro e primo de Maomé, enquanto os sunitas, eles acreditavam que este líder deveria ser, na verdade, o tio de Maomé, né? E os sunitas, eles formam uma parte mais ampla, um maior grupo entre eles. Você vai encontrar os sunitas que acreditavam que não era só o Alcorão a fonte de autoridade, mas também as sunas. E as sunas são as tradições do profeta. O maior grupo até hoje de islâmicos no mundo estão entre os sunitas, corresponde a aproximadamente 80% dos islâmicos em todo o mundo, tá certo, gente? Os xiitas são aqueles grupos um pouco mais radical, e eles acreditavam que apenas o Alcorão deveria ser seguido. E hoje eles são uma parte aí pequena, de uns 10, 15% no máximo, dos islâmicos no mundo, onde você vai encontrar na maioria deles no Iraque, entre outras regiões. Os sufitas é um grupo pequeno, que estão hoje mais concentrados na região do Afeganistão, e eles têm uma corrente assim mais mística do islamismo. E esses grupos acabaram se dividindo na parte também religiosa, o que também fez com que o Império Islâmico se fragmentasse e fosse perdendo muito da sua importância. Mas hoje em dia, o que mais realmente nós vemos é a religião islâmica cada vez mais se difundindo e crescendo pelo mundo todo. Bom, gente, então a nossa aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, nós estamos aí. Eu espero que vocês estejam compreendendo e sempre querendo buscar mais conhecimentos no seu dia a dia. Gente, um grande abraço para vocês. Até mais.